Boa tarde, Lu. Boa tarde, Cacouto, advogada. Deixa eu ver qual é o nome dela aqui. Não tem. Tô aqui fazendo minha unha e entrei ao vivo para conversar, jogar conversa fora, responder perguntas, porque afinal eu não deixei de ser Nutri, né? No meu perfil atual, esse que vocês estão vendo, eu ainda falo muito de nutrição nele, então, tipo, nada mudou muito. A nutrição saiu de mim como profissão, mas não sai de mim na vida. Boa tarde, Cíntia, Ana Clara. Boa tarde, Lucinéia. Boa tarde, Tatiana, Deia. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Iris. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, B, Braga. Se vocês que estão entrando, se quiserem, podem fazer perguntas sobre dieta, sobre emagrecimento, sobre dieta carnívora, sobre low carb, sobre cetogênica, sobre qualquer coisa. Eu tô aqui esse tempinho enquanto eu faço a unha, aproveitem esse tempinho. Tô fazendo minha unha aqui para eu dar início aos meus trabalhos do período da tarde para desenrolar logo minha vida. Entende? Que hoje é um dia que vai render muito para mim, então tipo, eu tenho que fazer tudo de mais chato primeiro para depois fazer o de melhor. E deixa eu ver se tem perguntas nos comentários. Não, não tem perguntas ainda. Boa tarde, Valquíria, Vanessa, Alexandra, Débora, Sueli, Petrúquio, Gi, doutora Marcilene. Que é isso aqui? Bom, deixa eu falar para vocês em que pé está minha vida nesse momento no sentido de dieta, peso. Ó, no momento, bom, continuo fazendo dieta carnívora, né? Óbvio, quem me acompanha nesse perfil aqui sabe. Tô pesando 48 quilos redondo, tô querendo voltar pro 47, querendo não, vou voltar pro 47, porque, gente, nesse mês foi muito frio e eu comi um pouco mais. E aí eu me permiti chegar nos 50 quilos de novo. Porque eu estava sentindo muito mais fome por causa do inverno, que dá mais fome realmente para manter nossa temperatura corporal. E até também para eu aproveitar e ganhar um pouquinho de músculo, porque eu tava. Assim, ainda tô magrinha, mas eu queria dar um up, sabe? Principalmente no meu bumbum, porque eu treino muito glúteo, meu treino é muito focado em glúteo. E aí, tipo, é, e aí eu cheguei nos 50 e falei, bom, tá bom aqui nos 50, não quero mais que isso. Vou voltar para os meus 47 agora. E agora, de umas 2 semanas para cá, eu tô de novo secando. Então eu tô com 48 de novo, vou chegar no 47 e vou de novo fazer calorias de manutenção para eu manter os 47, né? Constante. Porque não tem jeito, minha barriga fica muito mais bonita com 47. Dane-se se diminui bunda, se diminui perna, apesar que fazendo dieta carnívora diminui muito pouco, tá? Dos 50 para 47 quilos,
diminui muito pouco perna e bunda pra mim, porque eu acho que a dieta carnívora mantém massa muscular mais fácil. Não deixa você perder muita massa muscular, você perde mais gordura mesmo. Olha, foi a mão na roda pra mim carnívora, tá? Porque eu nunca imaginei que seria possível perder tanto peso e manter bastante massa magra só comendo carne. Isso pra mim é o creme de la creme, é assim a cerejinha do bolo. E aí, hoje mesmo, o que que eu comi hoje? Hoje eu só comi pururuca com banha de porco. É, eu pego a pururuca, meto, enfio na banha de porco e como. Vocês acreditam que eu como assim? Eu como banha de porco na carne, gente, como se fosse molho. Sabe aqueles molhos que vocês jogam por cima do salgado, joga por cima das coisas? Eu uso a banha de porco com esse intuito de usar como alguma coisa para deixar molhado, entendeu? Ai, eu amo fazer isso, amo mesmo. É muito saboroso. E aí, por quê? Porque, gente, eu gasto uma energia do caramba. Eu faço exercício de domingo a domingo. Eu sinto a necessidade enorme de ter bastante gordura na minha alimentação. Vocês querem ver o que eu viciei, o que o meu corpo pede muito? Torresmo. Nossa Senhora! Coisa de porco gordurosa, torresmo, sabe? Amo. Nossa, amo demais. Se deixar, eu como de balde. É que eu me controlo, porque ficar comendo muito torresmo, eu sou baixinha, acaba que eu vou ficar tomando hipercalórico. É como se eu estivesse tomando hipercalórico todo dia. E eu não quero aumentar de peso mais. Eu quero ficar onde eu tô. Então, tipo, eu me seguro para não ficar comendo muito torresmo, porque senão eu vou viver aumentando na balança e eu não quero mais músculo, não. Eu tô tranquila do jeito que eu tô. Quero ficar magrinha, bem slim mesmo, do jeito que eu tô. Quero me manter assim, sabe? E então, pra mim, tá tranquilo. E se vocês quiserem, podem perguntar qualquer coisa. A gente pode conversar aqui no chat. Inclusive, deixa eu colocar aqui umas perguntinhas. Vou colocar umas perguntinhas e respostas aqui só para jogar a conversa fora enquanto ninguém comenta aí embaixo. E sejam bem-vindos quem tá entrando. Opa! Por que não apareceu perguntas e respostas? Ocorreu um erro. Será que é porque eu tô com painel? Ah, então deixa. Então deixa eu falar coisa aleatória mesmo. Bom, sempre pinto minha unha de vermelho, né? Então hoje não vai ser diferente. Vermelho é a minha identidade na unha, não tem jeito, eu não consigo pintar de outra cor, não acho bonita outra cor. Eu acho que o meu tipo de feminilidade pede um vermelho na unha toda vez. Eu não consigo sair disso. E aí, vamos nessa, né? Gente, um top coat que eu uso na unha, que faz fixar o esmalte por muito tempo, assim, é esse aqui, ó. Top coat da Impala Ultra Secagem. Gente, isso aqui eu não dei nada por ele, mas foi bem melhor que esse aqui, quer ver? Da tampa prateada, cadê? Bem melhor que esse aqui, da Risqué. Bem melhor. Porque eu usava esse da Risqué. Eu era cadelinha do top coat da Risqué. Agora eu sou cadelinha do top coat da Impala, porque é bem melhor, tá? Bem melhor. Gente, quem de vocês aqui veio do Instagram? Quem de vocês está vindo do feed do TikTok, do próprio TikTok? Bom, para quem não me conhece, deixa eu contar meio que do zero aqui minha história. Eu sou formada em nutrição há 10 anos e eu me formei em 2013, no final de 2013, 2014 eu já estava trabalhando.
E aí, tipo, eu sempre gostei de me cuidar, né? Então, a nutrição ela caiu como uma luva para mim, porque eu fazia dieta desde os 16 anos de idade. Então, tipo, quando eu fui fazer nutrição, para mim foi assim uma coisa super fantástica, porque eu queria muito aprender a fazer minha própria dieta, porque quando eu tinha 16, eu emagreci porque eu tinha 20 quilos a mais que hoje, né? Aí eu emagreci uns 10, 12, né? Eu tinha 64, dos 64 eu fui para os 58, e aí eu ficava oscilando entre 56, 58. Quando eu entrei na faculdade, eu estava dessa forma, nesse pé. Gente, vou pedir para vocês curtirem a live. Se você estiver gostando da live até agora, deixa uma curtida, mostra aí seu carinho por mim. Um carinho de 5 minutos que você me conheceu. Deixa aí o seu carinho para mim, a sua curtida e vamos seguir. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu me mantinha fazendo uma dieta, mas assim, o tipo de dieta que eu fazia era mais para eu manter o peso, porque eu não tinha ideia, porque eu até queria perder mais peso, mas eu não sabia o que fazer, porque foi um médico que me passou e eu não fazia ideia de como me alimentar. E aí, quando chegou mais ou menos no segundo, terceiro ano da faculdade, que a gente aprende de fato montar a dieta, nossa, aí falei, nossa, agora é minha hora. Aí fiz minha própria dieta, mudei toda a minha alimentação, tal, fui mudando. Aí começaram lá no segundo, terceiro ano, começaram as aulas de nutrição esportiva, né? E aí eu aproveitei, porque eu comecei a fazer musculação no primeiro ano da faculdade, com 19 anos. Então, hoje eu tenho 35. Então, e aí, tipo, eu super empolgada com a academia, super querendo aprender qual tipo de dieta que eu tinha que fazer para treinar. Nossa, e nessa época, tava bem na época da. Eu não sei se ainda era o auge das paniquetes ou se já tinha passado. Acho que já tinha passado um pouco, mas ainda era muito endeusado a questão do corpo escultural, né, de paniquete. Tipo assim, foi bem nessa época que eu comecei musculação. Ainda era muito. Os paniquetes ainda eram bem populares. E aí, tipo, toda mulher. Eu lembro que na minha época que eu comecei a academia, toda mulher que entrava na academia tinha esse sonho de nossa corpo, né, esculturar o paniquete. Pergunta aqui da Valkyria: é válido suplementar vitamina D em 45? Super válido. Super. Super, super, super. Ela tem que ficar. Eu gosto, vou falar de mim, tá? Vou falar de mim, do que eu faço comigo. Eu gosto de manter a minha em 100, por tudo que eu já estudei. Mas assim, mantém de 100 a 200 para mim é aceitável. Para mim, de tudo que eu já estudei, porque eu estudei protocolo Coimbra para doença autoimune, porque eu tenho doença autoimune. Então eu pratico esse protocolo. Só que assim, manter em 100 vai depender do quanto está o seu exame de PTH, que é o paratormônio. Então, desde que o seu paratormônio esteja no mínimo, se você está mantendo a sua vitamina C não, vitamina D, em 100, não tem com o que se preocupar. Óbvio, tem que olhar também outros marcadores. Tenho suplementado sua B12 porque está em 354 e está muito baixa ainda, tá? B12 ótima, seria mais ou menos de 800 a 1000. E pode ser que a fórmula que você está tomando é ruim. É ruim de forma molecular, ruim de dose. Porque quando você suplementa uma vitamina D boa, sobe rapidinho, coisa de um mês você já adequou ela. Olha, uma das coisas que eu amo da dieta carnívora é que B12 é uma das coisas que eu menos preciso me preocupar hoje em dia, porque eu como muito fígado e hoje em dia já não tem mais fibra na minha alimentação para atrapalhar a absorção, né? Eu não como nada vegetal, então, tipo,
Não tem fibra nenhuma para atrapalhar a minha B12 subir naturalmente, só com o consumo de fígado aí. Então é uma das coisas que eu economizei desde que eu comecei carnívora. Então, voltando na. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Voltando na minha história quando eu entrei na faculdade de nutrição. E aí, né? Metilcobalamina sublingual. A forma molecular, Valquíria, até tá correta. Só que e a dose por dia? Então, aí continuando a história da faculdade, né? De quando eu entrei na faculdade de nutrição. E aí, gente, eu super empolgada, e aí eu fazia as dietas que eu aprendia nas aulas de nutrição esportiva. Gente, meu percentual de gordura nessa época era super alto e eu me achava magra. Eu me achava, né, magra? Porque perto de 10 quilos a mais que eu já tinha tido, né? Até então. Só que, gente, as dietas que a minha professora de nutrição esportiva passava era piada, piada. Gente do céu. Uma pessoa para baixar percentual de gordura, fazendo a dieta que ela ensinava a fazer, coitada. E outra coisa, a minha professora de nutrição esportiva na época, ela não ensinava os truques, ela não ensinava tudo que ela tinha para ensinar sobre dieta, porque ela também era nutricionista de consultório e ela tinha medo de concorrência. Então, todas nós que tínhamos interesse em aprender nutrição esportiva, depois que a gente saiu da faculdade, a gente teve que fazer pós-graduação, porque simplesmente a gente não aprendeu nada que preste nas aulas dela, de que realmente fosse concreto para trabalhar com isso. 1.000 microgramas? Então, Valquíria, 1.000 microgramas para algumas pessoas pode ser uma dose boa, 1.000 microgramas para outras pessoas pode ser uma dose baixa. Porque algumas pessoas podem estar tendo algum probleminha de absorção. Tem que ver também se você mandou fazer essa fórmula sem recipientes tóxicos que atrapalham a absorção, tá? Então, a metilcobalamina não basta ser só metilcobalamina, tem que ser uma fórmula sem recipientes tóxicos. Se a farmácia usou corante, conservante artificial, glúten, lactose, que mais? Adoçante, açúcares, amidos. Então provavelmente eles colocaram o que quiseram lá e não é boa de absorção essa forma. Porque 1.000 microgramas, para a maioria das pessoas, em um mês vai subir legal. De 2.000 a 5.000 microgramas eu acho melhor para quem está com ela muito baixa, porque sobe bem mais rápido. Só que assim, começar com 1.000 é legal para a pessoa ver se, para a gente ver se só com 1.000 já dá um bom resultado, né? Porque às vezes nem precisa uma dose tão alta assim. Low carb pode ajudar com melasma? Não é que a low carb pode te ajudar com melasma. O que vai te ajudar com melasma é uma dieta que tenha carboidrato baixo o suficiente para eliminar sua resistência à insulina. E também vai custar você tirar algumas coisas da sua alimentação para reduzir o excesso de estrogênio, para equilibrar o seu balanço entre estrogênio e progesterona do seu organismo. Porque excesso de estrogênio também pode dar tendência a melasma. E determinados tipos de alimentação podem aumentar demais estrogênio. Principalmente o que? Leite e derivados. É um dos alimentos que podem causar um aumento excessivo. Se der sorte, Valquíria, talvez mesmo essa de farmácia que não é tão adequada, pode ser que ajudou a subir.
Se não, aí eu te digo, o problema é a fórmula não ser limpa de recipientes e a dose talvez ainda baixa para você. Que nem o meu marido, ele é muito ruim de comer víscera, né? Eu faço B12 manipulado para ele de 5.000 microgramas. Porque a dele abaixa muito rápido. Eu não sei se é uma genética dele, eu acredito que sim. Por quê? Porque ele tem TDAH. E pessoas com TDAH geralmente vão ter uma. Você vai olhar a B12 delas, vai estar abaixo de 1.000. Bem abaixo. Eu não sei por quê, mas eles têm uma. Parece que eles têm uma tendência muito grande, né? Quem tem TDAH, autismo, a ter B12 bem baixa, e eu já até estudei sobre isso também. Eu não sei se é porque usam muito a parte mental. Quem tem TDAH geralmente é muito ansioso, né? Tem muito pensamento acelerado, muita ansiedade. Então, tipo, eu não sei porquê, mas a B12 dele costuma baixar bem rápido e deve ser também por falta de consumo de víscera, né? Porque ele não é muito chegado em víscera. Já eu como fígado direto, então a minha não abaixa tanto, apesar que eu sempre fico de olho nisso, porque eu detesto me sentir anêmica. Detesto. Nossa, eu tenho. Não dá pra mim anemia, porque o meu desempenho na academia já começa a baixar. Eu odeio. Odeio. Porque eu gosto de ser bem ativa, de ter o meu pensamento bem rápido, de ter o meu cognitivo bem alta, minha parte cognitiva ali bem esperta, porque eu uso muito a minha parte mental, é uma parte que eu trabalho muito usando isso, né? Enfim, o raciocínio. Então, fígado eu gosto, mas não como sempre. Meu negócio é frango. Então, o Valkyria, quem não faz dieta carnívora não vai absorver bem os nutrientes do fígado por conta dos vegetais que come, porque as fibras elas têm antinutrientes que são fitatos, taninos, oxalatos, entre outros, que tiram a absorção dos nutrientes da carne. Então, só quem faz dieta carnívora mesmo, contínua, é que vai ter uma boa eficiência de absorção dos nutrientes do fígado. A não ser que a pessoa tenha um estômago, intestino perfeito, uma genética super, hiper, mega, ultra boa, e isso não faça diferença. Mas isso, hoje em dia, é de 1 em 1 milhão, porque a maioria das pessoas está com gastrointestinal detonado de tanto comer errado. O intestino super desbiótico, funcionando mal. Às vezes e não necessariamente você precisa ter intestino solto ou preso para dizer que ele funciona mal, tá? Eu tô falando da qualidade de bactérias do seu intestino, da qualidade de defesa, né, de probióticos, de equilíbrio entre flora boa e flora ruim. Vixe, não tenho nem vesícula nem apêndice, nem apêndice. O apêndice aqui não vai fazer diferença, mas a falta da vesícula, se você não suplementa de forma contínua sais biliares, com certeza você não absorve os nutrientes dos alimentos que têm gordura. Então, sais biliares e protease para você é uma coisa crucial para você absorver os nutrientes dos alimentos que têm gordura. Apesar que se comer fibra, né, que nem eu já disse, meio que perde bastante. Qual o melhor tipo de alimentação para quem tem POTS? POTS, o que é isso? Essa sigla? O Valkyria, comer só frango para mulher é tenso, hein? Porque a gente perde sangue todo mês. E ficar só na carne branca é meio complicado, é arriscado, viu? Não é legal, por isso que sua B12 deve estar tão baixa, apesar que isso depende de outras coisas também, como eu falei, né? Acho que a enzima lipase também ajuda. Olha, é que assim, se for para tomar lipase,
É que o pâncreas e a vesícula não tem nada a ver. O pâncreas vai produzir enzima independente da. Só que o pâncreas depende da liberação de sais biliares, né, para produzir enzima. Se ela só tomar sais biliares, já é suficiente para o pâncreas produzir protease, lipase e qual que é a outra que digere carboidrato? Amilase, tá? Então, tendo sais biliares, o pâncreas libera direitinho as enzimas que ele foi feito para produzir. A natureza é perfeita. Aí não precisa estar tomando tudo isso de enzima. Só os sais biliares já vai sinalizar para o teu pâncreas produzir o resto. Vou começar a comer mais carne vermelha e peixe. Então, o peixe, ele também não faz diferença no que diz respeito a complexo B, ferro e B12, tá? O que vai ter em maior disponibilidade esses nutrientes é a carne vermelha. Apesar que eu já falei, se você não faz dieta carnívora, se você come vegetal, o teu corpo não vai absorver boa parte. Então, meio que você vai ter que aumentar na suplementação mesmo. E eu falo isso por experiência, porque quando eu comia só vegetal, eu tinha que suplementar bem mais. Quando eu comia vegetais, quando eu não fazia carnívora, né? E então, gente, aí deixa eu continuar falando, né? Falei da faculdade lá, da professora de nutrição esportiva e tal. Então, e era foda, né? Porque muitas das minhas professoras de nutrição eram nutricionistas, eram empregadas na área, e você percebia em muitas delas uma retenção, né, de conhecimento, porque elas não queriam concorrência quando a gente se formasse, porque, tipo, óbvio que elas viam e enxergavam o potencial de todas nós, né? E às vezes isso assusta, né? Quem é mais atualizado assusta quem não tá tão atualizado às vezes. Mas e aí, gente, quando eu fiz pós em nutrição esportiva, foi que eu vi quantas atrocidades de minha professora de nutrição esportiva passava. Quanta dieta maluca que não ia dar resultado nunca, apesar que assim, né? Enfim. Depois eu descobri que a melhor dieta para eu ganhar músculo era carnívora, foi a que eu mais ganhei músculo na vida e mantive, mesmo perdendo peso, então meio que tudo que eu aprendi até a carnívora caiu por terra. Então, gente, e aí tá. E aí eu me formei em 2014, comecei a trabalhar loucamente. E aí, nessa época eu já fui para a internet, porque eu fui ganhar cliente pela internet, que era mais fácil para eu fazer nome, para eu ser conhecida pelo perfil do Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Eu já fazia live desde essa época. Em 2016, eu comecei a estudar, foi um divisor de águas, porque eu comecei a me sentir um pouco mal em 2016 com algumas coisas na minha saúde. E eu comecei a me interessar pelos assuntos de nutrição integrativa e funcional, né? E aí eu falei, vou começar a estudar isso aqui. E aí comecei a estudar loucamente sobre suplementação, sobre dieta low carb, cetogênica. Já entrei nesse mundo, já entrei de cabeça. E aí eu descobri que eu estava com anemia, que eu tinha feito cirurgia plástica em 2017 com anemia, e o médico me operou mesmo assim com a minha hemoglobina baixa. E aí eu tive uma super queda de cabelo depois dessa cirurgia, porque, né, eu tive toda cirurgia plástica você tem sangramento, você tem perda de sangue, né? E eu tive bastante, tipo, meu cabelo caiu muito. Aí fora isso, eu descobri que a porcaria do anticoncepcional de hormonal fazia mal. Fui, tirei anticoncepcional, coloquei DIU. Nossa,
gente do céu, que melhora de 1000% que foi na minha vida quando eu tirei o anticoncepcional de pílula e fui pro DIU de cobre. Nossa, aí eu senti que eu voltei a ser mulher, sabe? Que eu voltei a ter a essência feminina de verdade, porque a pílula, né, faz a gente virar uma louca, literalmente. Porque bloqueia a nossa progesterona natural, que é o nosso calmante natural, né? O hormônio progesterona é literalmente o calmante natural da mulher, gente. Olha, se eu soubesse, eu tinha parado há mais tempo. Eu parei o anticoncepcional de pílula com 27 anos. Eu tomei dos 19 aos 27. Luma, você não atende mais para analisar exames, né? Me dá até uma dor no coração, viu, Valquíria? Ver essa tua pergunta. Por enquanto não tô, Valquíria, mas eu posso pensar com carinho. Qualquer coisa me chama lá no direct que assim que eu puder eu te respondo, tá? Só que assim, eu vou te falar, as pessoas colocam. Eu vou falar uma coisa que é crucial, tá? Vou falar aqui uma coisa que é decisiva para quem quer suplementar. Não adianta você levar os seus exames para um profissional se você não está afim de fazer dieta, porque para os suplementos serem absorvidos vai depender do que você come e de quanto limpa está a sua alimentação. Eu sempre fui uma profissional conhecida por nunca gostar de fazer nada pela metade. Então, não existia paciente meu vir numa consulta para querer suplementar Deus e o mundo e não querer fazer dieta. Ele ia ter que sim fazer, porque eu já deixava avisado, vai perder dinheiro se não fizer dieta, porque o que você precisa tomar é muita coisa, e essa muita coisa que você precisa tomar, se você não fizer dieta, seu corpo não vai absorver, porque você não pode ter desbiose, porque isso atrapalha a sua suplementação. E eu garanto para vocês, a maioria das pessoas tem desbiose, tá? E não sabe. É coisa de 2, 3% que não tem. De pacientes que eu atendia, era coisa sei lá, de 1 a 3% que não tinha. A grande maioria arregaçadora, assim, avassaladora, tinha desbiose, tinha muito sintoma de desbiose, então não tem jeito, tem que fazer dieta, porque senão o corpo não absorve bem. E outra coisa, uma coisinha inflamatória que você come faz você perder a absorção de tudo que você tomou. Já atrapalha subir o teu nível do exame, já atrapalha o teu resultado, enfim. Atrapalha várias coisas. Então, não é muito. Por isso que eu também saí da nutrição, porque eu me encheu o saco isso, porque a maioria das pessoas quer tudo muito fácil, né? Ah, olha aqui meu exame, olha o que eu tenho que tomar. E o que você tem que comer? Você já parou para pensar o que você tem que comer? Então, foram essas pequenas coisas também que foram fazendo com que eu perdesse um pouco da graça e do brilho no olhar, porque eu gosto quando as pessoas querem. Eu gosto quando algo assim me estimula a continuar. Sei lá, enfim. Mas aí tá, continuando. E aí, gente, 2016 para 2017, aí começou minha melhora gradativa na minha saúde, porque o meu corpo até então até que não estava tão ruim, mas aí, 2016 em diante, eu comecei a fazer dieta low carb, cetogênica, eu comecei a entrar nesse mundo, né, de baixo carboidrato. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz dieta cetogênica, eu me senti ótima. A outra coisa, eu descobri que eu tinha anemia ferropriva suplementando ferro por conta própria, sem fazer exame, acredita? Eu sei de uma coisa, eu comecei a estudar suplementação e aí eu falei, eu vou começar a tomar de cada coisa um pouquinho. Comecei.
A primeira vez que eu coloquei um suplemento de ferro no meu corpo, nos 2 primeiros dias, eu me senti super forte. Falei, cara, eu tava muito anêmica. Que eu me senti super forte para treinar, minha respiração tava ótima, não tinha, sabe, aquela fadiga na hora que você desce com peso nas costas. Aí eu falei, cara, eu vou estudar isso, continuar estudando mais isso, porque eu quero aprender cada vez mais sobre suplementação, porque a minha situação tava crítica e eu nem imaginava. E o que aconteceu? Quando eu tirei o anticoncepcional de pílula e fui pro DIU de cobre, óbvio, no início a menstruação fica desregulada porque o seu corpo, ele entende, ele começa a entender que ele tem que voltar a produzir progesterona, testosterona e estradiol natural. Até isso acontecer, até a minha menstruação regular, levou um tempo. E depois também aconteceu algumas coisas que fizeram a minha progesterona voltar a baixar, mesmo com o DIU de cobre, e o meu estradiol subir, e minha testosterona também abaixar. Por quê? Porque o meu cortisol abaixou. Quando o cortisol abaixa, todos os hormônios abaixam juntos, porque o cortisol, através dele, também é produzido uma parcela da progesterona, uma parcela do estradiol e uma parcela da testosterona. Ele é convertido. E quando o cortisol abaixa, abaixa vários hormônios, até o DHA também. E aí o que acontece? O que acontece é que aí veio problemas pessoais, depressão, síndrome do intestino irritável chegando no auge das crises, gastrite por baixa produção de ácido no estômago. Que mais que eu tive? Doença autoimune, tireoidite de Hashimoto. Que mais que eu tive? Várias alergias alimentares que apareceram e eu tive que ir tirando tudo que eu suspeitava que era alergênico para mim. Enfim, eu sei que nesse meio tempo, quanto mais dietas de baixo carboidrato eu fazia, melhor eu me sentia. Por quê? Porque eu estava super inflamada, né? Meu corpo estava num grau de inflamação porque o intestino estava ruim, horrível, altíssimo. Boa tarde, Anthony. Que afeta a libido? Depois eu vou colocar a gravação dessa live lá no YouTube e você me segue lá no Instagram, @lumamelobrasil, que você vai ver o que eu falei sobre a B12. Eu falei um monte de coisa sobre a B12 no início dessa live, tá? Então, continuando a minha história aqui para vocês, e aí eu tive todos esses problemas. Dos 27 aos 30, eu sofri muito com esses problemas, muito. Principalmente com o meu cortisol que abaixou, porque quando o meu cortisol abaixou, acabou minha vitalidade como pessoa, acabou. Era fadiga 24 horas por dia, era procrastinação 24 horas por dia, falta de vontade de fazer tudo, de trabalhar, fazer serviço doméstico, de me cuidar. Depressão também gritando, porque quando o cortisol abaixa, a depressão também ela piora, né? Se ela já existe, ela piora, porque a condição hormonal que você fica totalmente prostrado. Então, tipo, aí começou minha luta, que foi o quê? Tentar descobrir como aumentar o meu cortisol naturalmente. Por quê? Porque já tinham me dado gestrinona, oxandrolona, médicos, tá? Médicos que não entendiam de como subir cortisol. Oxandrolona, que mais que me deram? Hidrocortisona base, e não adiantou nada, só piorava, só me deixava dose dependente, tendo que aumentar, igual se fosse um antidepressivo que você vai aumentando, aumentando e nunca melhora. Então, Valquíria, o cortisol no sangue não serve para nada, tem que ser a curva de cortisol salivar. A curva de cortisol salivar, de 4 horários no dia, é o único exame que vai mostrar a realidade do seu cortisol durante o dia, durante todo o seu dia. Tá? Tá bem baixa, Anthony. Tá bem baixa a tua B12, realmente.
Então, continuando, gente. E aí, depois de tomar tudo que os médicos indicaram, sem sucesso. E a minha sorte é que eu nunca fui uma pessoa que eu fui de aceitar condições ruins na minha vida, sabe? Condições de vida ruins, de saúde, nenhuma, nada. Nunca fui uma pessoa que se conforma com situações ruins. Então, Valquíria, para nenhum médico você precisa, tá? Se eu fosse por médico, eu tava fudida hoje em dia, lascada. Eu tava com meu cortisol lá no pé, se dependesse de médico, médico tradicional. Eu tava ferradaça. Eu ia estar uma hora dessa, vocês não iam nem saber da minha existência. Porque eu nem ia saber, eu não sei nem se eu ia estar viva de tanta depressão, porque cortisol baixo piora a depressão. Então, e aí eu comecei minha luta para tentar descobrir como que eu fazia o meu corpo voltar a produzir cortisol, porque assim, tudo que eu tinha tomado não funcionou. A ashwagandha não funcionou, relora não funcionou. Todas as ervas que vocês imaginaram que o pessoal fala que melhora cortisol, nada adiantou, nada. Sabe o que é nada? Nada, 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 nada. Nada do que vocês veem por aí melhora cortisol. Nada. Porque eu experimentei de tudo. Até que eu falei assim, eu vou estudar. Vou ler livros de fadiga adrenal, porque tem muitos livros em inglês de fadiga adrenal. Eu li os 2 primeiros livros que eu li já me ajudaram muito, só que ainda não eram a cerejinha do bolo, né? Não tinham ainda todas as informações que eu precisava. Quando eu cheguei no terceiro livro, de 512 páginas, de um médico americano que trata, né, cortisol baixo, que é especialista só nisso, aí eu acertei na escolha. Aí eu acertei no tratamento. Eu segui exatamente tudo que ele indicou dos 5 pilares para subir o cortisol, que são 5 pilares que tem que regular na rotina para subir o cortisol de novo, para normalizar, né, no caso. Que seria alimentação, exercício, sono, estresse e suplementação por último. Que se não tiver regular, se os 4 primeiros pilares não estiverem regulares, não adianta só suplementar. Aí o primeiro pilar da alimentação eu já fazia, porque eu já não comia nada inflamatório. Eu não comia glúten, nem leite derivados, nem açúcar, desde 2016, então isso aí já estava acertado. Segundo pilar, sono. Do sono, eu tive que regular umas coisinhas. Por quê? Porque o meu costume era dormir 9 horas para acordar 5. E segundo o doutor do livro, não é legal em fase de tratamento de cortisol baixo acordar antes do amanhecer, porque o ciclo circadiano do nosso organismo normal se prepara para produzir mais cortisol das 7 da manhã em diante, ou seja, quando já amanheceu. Então eu mudei o meu horário de acordar, mudei o meu horário de academia para eu não ficar sobrecarregada e não sobrecarregar mais a minha glândula adrenal, né, que fica aqui acima do rim. Porque é ela que produz cortisol. Então eu fiz tudo o que ele pediu a respeito de sono no livro. Sobre exercício físico, tive que mudar o horário para um pouquinho mais tarde, né? Porque eu tinha que acordar mais tarde. Também, se você fizer exercício de noite ou antes do amanhecer, isso é ruim para o teu cortisol normalizar, para quem tem cortisol baixo, tá? Eu tive que mudar isso temporariamente quando o meu cortisol estava baixo. Depois que voltou ao normal, eu voltei a acordar às 5 da manhã, treinar às 6 da manhã. Aí, beleza, mudei o meu horário de treino e o estresse. A parte do estresse, eu já tinha regulado. Por quê? Porque, gente, o que causou a minha depressão foram problemas envolvendo pessoas narcisistas e tóxicas. A partir do momento que eu decidi cortar contato com essas pessoas, parar de me comunicar, parar de conviver, minha depressão foi embora e o meu estresse contínuo foi embora também.
Ou seja, eu estava num terreno emocional que não estava levando o meu cortisol a dar picos ou sobrecarregar a minha glândula adrenal. Tá? Que na verdade, quem está com cortisol baixo não consegue ter picos extremos de cortisol, vai ter, na verdade, tendência a desenvolver muita ansiedade e síndrome do pânico, justamente porque não tem cortisol para aumentar e segurar os efeitos de ansiedade, da ansiedade extrema, né? Então, por exemplo, quando o seu cortisol aumenta bastante, não é para te fazer mal, é para te proteger dos efeitos crônicos do estresse. Se o seu cortisol não aumentasse, você ia direto ter crise de pânico. Direto. O cortisol, quando ele eleva, ele protege a gente de ter uma crise de pânico. Quando você chega no ponto de ter crise de pânico, pode ter certeza, seu cortisol já começou a baixar. E não está tendo reação, porque teu corpo não está dando conta de produzir, porque você está se expondo a muito estresse. E aí tem pessoas que têm muito estresse por diferentes motivos. Às vezes é excesso de trabalho, burnout. Às vezes é problema de gente ruim na família, gente tóxica na família, que a pessoa acha que é obrigada a aturar só porque é família. Às vezes é problema de relacionamento, relacionamento com pessoas narcisistas, amigos narcisistas, chefes narcisistas. Eu peguei muita gente que tinha problema com gente narcisista, por isso que estava tendo como sequela cortisol baixo. Pessoas que já estavam esgotadaças, assim, de estresse por conta de outras pessoas. Às vezes também você pode ter cortisol baixo pós-cirurgia, porque você ficou muito esgotado em nutrientes e não repousa antes, pós-trauma, acidente, enfim, luto, né? Sofrimento, enfim. E são vários fatores. No meu caso, então, essa fase, essa coisa do estresse, eu já tinha, quando eu li esse livro que me ajudou, eu já tinha resolvido essa parte do estresse, porque eu já tinha cortado contato com quem me causava depressão. Então, isso aí eu não tinha que arrumar. Eu só tinha que arrumar o quê? Suplementação. No meu caso, a parte da suplementação é o que eu mais estava fazendo errado, porque eu não estava tomando nada, muitas coisas que o médico indicava no livro. Eu não estava tomando e não estava tomando na dose indicada. Então, eu regulei toda essa parte de suplementação, que era o que faltava, que era o que ainda estava inadequado. No momento que eu comecei a suplementação adequada, deu 30 dias, o meu cortisol normalizou, eu já tinha voltado a ser uma pessoa normal, que não procrastinava, que tinha energia para tudo, que tinha energia desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, que voltou a conseguir fazer determinadas atividades noturnas, porque, né, quem tem cortisol baixo à noite é que não tem muita energia mesmo. Alguns até tem, mas não é porque tem. É porque passa o dia em repouso para a noite conseguir fazer alguma coisinha. E ainda assim não faz muito bem. Não faz com aquela energia. Enfim, eu sei que deu tudo certo depois que eu segui o tratamento desse médico que eu estudei. E aí eu comecei a fazer o quê? Passar esse mesmo tratamento para os pacientes que me procuravam. Tá? E tem muita gente que tem e não sabe. E coisas que quem tem, por exemplo, quais doenças que quem tem essas doenças pode ter cortisol baixo? Quem tem síndrome de ovário policístico, quem tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, quem tem, deixa eu ver o que mais, depressão, quem tem síndrome do pânico, quem tem, deixa eu ver o que mais, que pode ter cortisol baixo e não sabe. Deixa eu ver quais outras doenças. Hipocloridria, ou seja, baixa produção de ácido no estômago. Quando o cortisol está baixo, o estômago produz pouco ácido. E aí você começa a ter gastrite por hipocloridria, baixa produção de ácido no estômago. Você começa a comer, principalmente quando você come proteína, logo depois da refeição você se sente com o abdômen lá na frente, distendido, porque faltou ácido para digerir. E você começa a rotar. Você arrota muito, o intestino ou trava ou solta demais. E a digestão fica péssima, fora que você pode sentir dores abdominais fortíssimas. E enjoo, muito, muito enjoo, muito enjoo. Então, quem tem hipocloridria pode ter cortisol baixo, não sabe.
quem tem síndrome do intestino irritável, quem tem, deixa eu ver o que mais. Qualquer pessoa que tem doença autoimune tem que investigar se tem cortisol baixo, porque geralmente o sistema imunológico fica desregulado facilmente quando o cortisol está baixo, porque o cortisol normal normaliza o trabalho do sistema imunológico, para ele não ter esses ataques fora do normal ao próprio corpo. Então, eu sei disso por quê? Porque eu tenho doença autoimune, eu tenho tireoidite Hashimoto, e estudando com esse médico, eu li também a respeito disso. Ele falou também a respeito disso. Enfim. E foi essa mais ou menos a minha história. E aí, tipo, nessa fase que eu tava tratando o cortisol, foi a fase que eu mais estudei suplementação, enfim, dietas low carb, cetogênica. Foi uma fase muito boa, porque me abriu a mente, o olho para eu melhorar o meu estado de saúde geral, melhorar também dos pacientes que me procuravam nessa época. E aí, o ano passado, ou retrasado, eu conheci a dieta carnívora. Já faz quase 2 anos que eu tô em dieta carnívora. Esse ano vai fazer 2 anos, em outubro. E aí, gente, eu conheci a dieta carnívora há 2 anos atrás. Eu conheci por um vídeo que eu vi da nutricionista Lua Ferrari, que inclusive eu sigo ela no YouTube até hoje, assisto vídeos dela, acho ela muito necessária. Acho que ela tem coragem de falar o que muitos profissionais não falam. Ela esfrega na cara com vontade. Eu acho isso top nela. E, inclusive, saiu um vídeo dela no YouTube essa semana que ela falou da desparasitação indiscriminada, né? Que o pessoal está propagando por aí, às vezes até sem necessidade para algumas pessoas. Então, eu super concordei com ela, tá? Porque eu também comecei a reparar nisso. Em alguns profissionais que ficam pregando que tudo é parasita, não é hormonal, não é, sabe? Pregando, só para, enfim. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o que ela falou lá, o que eu tô falando. Mas aí eu vi com a Lua Ferrari. Depois da Lua Ferrari, eu achei um que chama Cobra lá no YouTube também, que fala muito de carnívora. Eu achei uma outra nutricionista que chama Tatiana. Eu achei um maratonista. Eu achei médicos. E aí eu comecei a pesquisar, estudar sobre carnívora, como que eu... E aí, gente, eu tomei coragem. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer porque se vai melhorar ainda mais a minha síndrome do intestino irritável, se vai me fazer de quebra, diminuir também o percentual de gordura, melhorar o meu desempenho na academia, fazer ganhar músculo com mais facilidade, porque eu sempre tive tendência a ser muito flácida, mas eu era muito flácida por quê? Porque eu fazia dietas que não favoreciam a minha genética. Entendeu? E aí, gente, a partir do momento que eu comecei a carnívora, o que eu mais vi resultado é flacidez indo embora, celulite no bumbum indo embora, na perna eu não enxergo mais celulite na minha perna. Na minha bunda tem pouquíssima mesmo, quase nada, eu tenho que apertar muito para ver. O percentual de gordura abaixou absurdamente, minha barriga ficou chapadíssima como nunca ficou na vida. Saciedade, energia. Nossa, como que eu tenho energia. Gente, eu faço academia hoje em dia de domingo a domingo. Eu só comecei a fazer academia de domingo a domingo esse ano, porque eu mudei de cidade e tô numa academia que abre 24 horas e porque eu tenho energia, gente. Se eu tô indo de domingo a domingo, é porque eu sei que tem energia no meu corpo que eu quero jogar fora. Então, tipo, eu faço porque me sobra. Sono, eu não preciso mais dormir todo dia religiosamente 8 horas por dia. No dia que eu durmo 6 horas, eu descanso bem tranquilo para ter energia o dia inteiro. Olha, a gente vira uma máquina. Literalmente, a gente vira uma máquina. A gente não é mais um ser humano, a gente é uma máquina de energia, uma máquina de treinar. E eu que sempre gostei de treinar, e aquilo, quanto mais você treina musculação, mais energia, mais disposição você tem. E fazendo carnívoro, então, para tudo. Sim, é a alimentação, Anthony. E aí, gente, o que acontece? E aí hoje eu tô assim. Eu não tenho mais problema de distensão abdominal e fermentação, que é o que eu tinha ainda por causa da síndrome do intestino irritável, eu não tenho mais.
Não fico com aquela barriga de grávida, porque a carne não faz isso. Disposição eterna. Meu peso baixinho, abaixo de 50 quilos, eu peso 48 no momento, tô rumo a 47, que é o peso que eu quero manter. E cabelo melhor impossível, unha forte e natural. Melhor impossível. Pele, eu tô de maquiagem, eu sei, eu tô de maquiagem. Mas olha lá os meus stories, que eu sempre posto vídeo sem maquiagem, sem filtro, que eu não posto vídeo de filtro, porque eu acho ridículo, porque eu vou ficar velha, uma hora vocês vão ver que eu vou ficar velha. Não vai adiantar ficar escondendo as coisas com filtro, com maquiagem. No máximo, eu vou ter que fazer uma cirurgia plástica se eu quiser tirar alguma coisa. E aí vocês vão ver também se eu fizer cirurgia plástica. Então, eu sou uma pessoa 100% sincera nesse quesito. Eu acho nada contra quem usa filtro, tá? Eu sei que tem gente que tem complexo com aparência, que tem problema de autoestima, que precisa do filtro para se encorajar. É até bom porque é melhor do que você não aparecer quando você precisa. Mas no meu caso, eu gosto de aparecer como eu sou também. Porque eu acho que é também muito terrorismo você querer ficar escondendo mancha, esconder ruga, esconder imperfeições, esconder sinais naturais de envelhecimento que o tempo vai trazer. Entendeu? Então, e eu nunca fui o tipo de pessoa que eu quero parecer o que eu não sou. Nunca fui. Se eu tenho 35 anos, tá tudo bem das pessoas saberem que eu tenho 35 anos, que eu tenho pele de 35 anos, que eu tenho marcas no rosto de 35 anos, que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, porque pra mim, o que tá aqui, ó, o que tá aqui pra mim é o que mais sempre importou na minha vida. Isso, tudo que eu tenho aqui foi sempre o que mais me abriu portas na vida até hoje. A minha cara, meu corpo é só um acessório, não é o meu carro forte. Nunca foi meu carro-chefe, entendeu? Tanto é por isso que eu nunca tive problema de aparecer sem maquiagem, sem filtro, entendeu? Vocês podem olhar no meu feed, tem um monte de foto, vídeo meu maquiada, mas é por quê? Porque eu acho bonito e eu gosto de fazer vídeo quando eu tô maquiada, porque o meu normal é estar de cara limpa. E quando eu estou de maquiagem, eu acho que eu mudo muito. E aí eu gosto de registrar. Mas é só por estética mesmo, porque eu acho esteticamente bonito. Mas nos meus stories, ou no meu feed também, se precisar, se eu tiver que aparecer sem maquiagem, sem filtro, eu apareço, tô nem aí. Você pode achar, você pode ficar olhando. Você pode procurar minhas rugas, eu não me importo. Isso é coisa de quem tem medo de envelhecer, de quem tem medo de velhice, gente. Todo mundo vai ficar velho, filho, não tem essa. Todo mundo vai ficar caído uma hora. Uma hora, nenhuma plástica vai te ajudar a disfarçar a tua idade. Então não adianta criar complexo, entendeu? Não adianta criar complexo. Então eu já gosto de eu gosto de mesclar. Tem horas que eu apareço maquiada, tem horas que eu apareço de cara limpa. Se eu tiver que aparecer de cara limpa porque aquele dia eu não tive saco de me maquiar para gravar vídeo, eu apareço, eu não tô nem aí, entendeu? Filtro, não existe isso de eu usar filtro lá nos meus stories, porque eu fico achando que eu tô estranha. A impressão que eu tenho é que eu tô com cara de que eu tô artificial, então eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes então fazer uma maquiagem do que aparecer de filtro. Pelo menos a maquiagem eu que fiz. O filtro, ele meio que parece que você fez Photoshop. E aí eu acho estranho. Então, eu falei tudo isso porque eu comecei a falar que a pele fica boa, né, com dieta carnívora. Fica muito boa porque se você tem tendência à acne, você para de ter. Se você tava com a pele às vezes muito flácida, com um aspecto muito ressecado, isso pode melhorar também, porque apesar que assim, eu acho que isso também eu acho que depende da idade da pessoa, né? Eu comecei carnívora com 35 anos, com 34. Então, tipo, eu acho que deu ainda tempo de eu salvar um pouco da minha qualidade muscular e de colágeno do meu rosto. Por conta que a minha idade, eu acho que ainda o corpo ainda dá uma produzida de colágeno, né? Se eu tivesse mais de 40, eu não sei se seria igual. Mas vocês já perceberam que tem gente que emagrece e fica com o aspecto do rosto caído? Eu não fiquei.
Eu fui dos 55 para os 47 quilos com carnívora. Meu rosto não ficou caído. Então, eu acho que talvez isso, porque meu corpo ainda tem estímulo de colágeno e a carnívora realmente, né? Como tem muita proteína, eu acho que ajuda a produzir mais, enfim, não sei. É a explicação que eu acho que eu tenho, lógica, né? Pelo raciocínio lógico que eu acho que tem para isso. Quantidade por dia da carne. Então, Antony, quando eu comecei a estudar sobre dieta carnívora para começar a fazer, opa, peraí que parece que minha live tá querendo cair. Espera só um minutinho que eu já vou responder. Espera só um minutinho. Tá carregando o negócio aqui. Ah, tá. É que ele acha que eu não tô mexendo na tela e eu tô ausente, mas eu tô aqui, TikTok. Pronto, corrigido. Então, Antony, quantidade de carne por dia vai depender o quanto de carne numa refeição te deixa saciado. No início, você vai comer até a saciedade. Conforme for passando o tempo, você vai ver que você vai conseguir fazer cada vez menos refeições até chegar ao ponto de ter que de se sentir satisfeito só com uma ou no máximo 2 refeições por dia. A maioria dos carnívoros, depois que se adapta, não consegue comer mais que 2 vezes por dia, não. Eu como uma vez só por dia e o meu marido também. E ele não, a maioria das vezes, às vezes ele faz 2, mas a maioria das vezes ele se sente satisfeito só com uma refeição no dia. Olha, você não precisa fazer uma carnívora só de carne cara. Se você me acompanhar nos stories, você vai ver que essa semana eu já comi fígado com bacon. Eu comi pururuca, pele, que é só pele de porco, frita, essa semana. Eu comi, o que mais que dá para comer que é barato? Todas as vísceras são baratas, né? Se você gosta de víscera, você pode equilibrar o gasto com víscera. Partes de frango, tem partes de frango que são baratas, né? Também. O frango inteiro, às vezes compensa você comprar o frango inteiro do que comprar pacote de frango a passarinho e pacote de coxa e sobrecoxa. Por quê? Porque o frango inteiro, se você comprar, dependendo do valor que ele tá, você divide ele em várias partes, ele vai render um monte de pedaço para você fazer frito como frango a passarinho. Um monte. Tem o toucinho, que é barato, que você faz torresmo. O que mais que tem que é carnívoro, que é barato? Para quem... Ovos é relativo, né? Porque o ovo hoje em dia ficou um pouquinho caro. Mas para quem pode comer ovos, eu não posso porque eu tenho alergia. Mas quem pode comer ovos, dependendo o preço que tá o ovo naquela semana, você pode comprar no atacado, né? Bandeja de 20, 30 ovos, 60 ovos. E aí vai saindo barato. Que mais? E tem as carnes de terceira, né? Que se você souber tirar o nervo, fica muito gostosa. Por exemplo, paleta. Paleta é considerada uma carne barata. Se você souber em casa tirar o nervo que ela tem no meio, ela fica perfeita. Ela fica mais macia que filé mignon e olhe lá. Tá? E eu gosto muito, inclusive, eu acho que eu vou até comprar para fazer paleta essa semana. Porque eu sei limpar ela em casa. Não existe carne barata no Pará. Aí depende o que é caro para você. Também, né? Também tem isso. Ó, deixa eu ver outras carnes. Aí, tipo, o céu é o limite. Porque tem carnes e carnes. Tem acém, tem, que mais que é barato? Músculo. Apesar que músculo não tem gordura, né? Que é o que sacia. O que resolve? Você acrescentar banha por cima para acrescentar gordura e saciedade. Porque o músculo ele não tem gordura e quem faz dieta carnívora precisa de gordura para se saciar. Outra coisa, vocês têm que pesquisar promoção, né? Eu aqui na minha cidade, eu sigo no Instagram todos os supermercados e açougues que eu gosto. E na semana que tem promoção, eu caio matando. Sabe o que é barato de porco? Paleta e pernil. Teve semanas que eu encontrei aqui na minha cidade paleta de porco e pernil por R$10,90 o quilo. R$10,90 o quilo.
teve semanas que eu mesma coisa, por exemplo, panceta. Panceta tem semana que tá caro. Tem semana que ela vai que o precinho dela baixa também. Gente, tem que pesquisar. Eu sou assim. Eu não sei vocês, mas eu pesquiso e assim, para mim não mudou nada na minha vida fazer dieta carnívora no gasto que eu tenho com o mercado por mês. Por quê? Porque ficou a mesma coisa. Porque eu comprava antes muito legume, muita verdura, muita fruta, que também era caro. Porque legume, fruta, verdura hoje em dia tá caro também. Porque eu compro para minha avó, eu sei, eu faço compra para minha avó, eu sei muito bem como é que é e eu fazia para mim, né, também. Então, tipo, o fígado, Ronaldo, o Anthony, é... realmente você tem que comer e dar um tempo. Tipo, 2 vezes na semana você pode manter contínuo, porque você não vai ser excessivo. Agora, todo dia, fígado começa a ficar excessivo, porque ele tem muita vitamina A, né? Ele pode dar uma intoxicação em dieta carnívora, porque a gente absorve muito. Só que se você, e também para não aumentar em excesso a ferritina, né? Mas só que se você comer umas 2 vezes por semana, ou uma vez por mês, não vai ter problema nenhum. Você não vai ter problema nenhum com o fígado. Vai ser o menor dos teus problemas, vai ser o fígado. Para B12 é ótimo, o fígado, para tudo. O fígado é bom para tudo, complexo B inteiro e ferro, principalmente. É perfeito. Eu gosto de comer fígado quando eu tô na TPM, porque logo depois eu vou perder sangue, vai embora ferro, vai embora tudo. Eu me sinto menos fraca. Então, quando eu como fígado na TPM, eu não me sinto fraca. Depois que ela passa. Então, eu já uso isso como estratégia, para não me sentir cansada também para treinar. Porque é foda. É foda ser mulher, não é fácil não, ter útero. Não é fácil. O ovos R$ 30, Ronaldo. Aí judiou, hein, querida? Aí na tua cidade tá tenso, hein? Aqui na minha cidade, eu consigo encontrar, por exemplo, bandeja de 60 ovos. Já encontrei, acho que por 18, 19 e alguma coisa, sabe? Porque eu só vou em mercado de atacado, né? E mercado pequeno, açougue pequeno, eu só vou quando tem promoção de alguma coisa que me interessa. Se não tem promoção, eu nem vou. Desse jeito eu consegui equilibrar os gastos. E outra coisa, eu faço muito jejum, gente. Eu não gasto muito com comida sozinha. Eu faço muito jejum. Tem semanas que eu pego para fazer jejum de 48, 24 horas, 72. Semana passada mesmo foi uma. Então, tipo, tu tá 3 dias sem comer, tu não tá gastando dinheiro. E o melhor, 3 dias sem comer e sem sentir nada de fome. Nada de fome. Super nutrida. Vocês querem ver como é bom aguentar fazer jejum? Depois que você passou uns 3 dias comendo fígado, você não vai sentir falta de mais nada. De mais nada. Teu corpo vai estar super, hiper, mega nutrido. Ou passa 3 dias comendo torresmo e faz um jejum de 48 horas. Querido, não vai ter fome. Não vai ter fome. E ainda vai se desintoxicar inteirinho. Vai fazer seu corpo diminuir retenção de líquido, renovar sistema imunológico, desintoxicar a parte intestinal, renovar a parte gastrointestinal. É tão bom. Eu adoro fazer, porque eu sinto um efeito de limpeza, de detox quando eu faço jejum de 24 para mais. Nossa, é maravilhoso. É tudo de bom. Sabe quando eu gosto de fazer jejum? É, Ronaldo, tá tenso, hein, Ronaldo? Então, sabe quando eu gosto de fazer jejum? Quando eu como fora de casa. Por exemplo, sair para comer num restaurante, qualquer coisa assim, no dia seguinte faço jejum de 24 de 48. Por quê? Porque a comida de restaurante, de lanchonete, mesmo carne, tá? Mesmo carne, não interessa. Porção de carne, espetinho, churrascaria.
Mesmo carne no restaurante, por mais que você esteja dentro da dieta carnívora, eles fazem com tempero pronto. Eu que tenho síndrome do intestino irritável, no outro dia eu tô toda inchada. Toda inchada. E aí eu gosto de fazer o jejum porque ele me desintoxica por completo, assim, ele é como se ele me enxugasse de novo. Então, se eu tô com alguma dor, se alguma coisa me deu algum problema gastrointestinal, se algum tempero forte afetou meu intestino, no jejum ele se recupera. Eu amo fazer jejum por esse motivo também. Amo. E aí, tipo, eu gosto de usar o jejum assim, de forma estratégica. Ou, por exemplo, se teve um dia que eu decidi comer mais do que eu deveria, né? Mais calorias do que eu gasto. Por exemplo, decidi que num dia eu vou comer um monte de torresmo, tanto que eu quiser. No outro dia eu faço jejum para equilibrar meu peso só, porque o torresmo é bem calórico, né? Ou se eu sair para comer e comer muita carne, no outro dia eu faço jejum também para equilibrar o peso. Sempre dá certo. Sempre volto. No dia seguinte eu já tô com meu peso normal. Depois das 24 horas ou das 48 eu já tô com meu peso normal. Eu amo jejum. Jejum é vida. Nossa, jejum é recuperação, é tudo. Terminei de fazer minha unha, vou finalizar a live porque eu vou começar os meus trabalhos agora do resto do dia. Quero agradecer a atenção de vocês, quero agradecer as curtidas, os compartilhamentos. Quem não seguiu meu perfil, siga. Quem gostou da live para assistir mais lives como essa, para fazer perguntas também da próxima vez. Então, Antoni, para quem faz dieta carnívora, ter o colesterol mais elevado não faz mal para a saúde, porque é normal, porque a gente só come carne e não vai causar problema cardíaco, ao contrário do que falam. Agora, se você come muito carboidrato e come muita gordura animal, aí que é o problema, porque o excesso do carboidrato também vai virar gordura no teu organismo. Mas é isso, gente. Beijo, até a próxima. Brigadão.